PSD e Miguel Tiago, do PCP. Boa noite, meus senhores. Bem-vindos ao Grande Jornal. Vamos falar do Orçamento de Estado para 2013, mas sobretudo daquilo que aconteceu esta semana e foi muito. Acabámos de ver o Ministro da Solidariedade e aquela proposta de redução do subsídio de desemprego, do complemento para idosos, do RSI, e bastaram 24 horas para recuar. Alberta, boa noite. Antes de mais, ao Miguel Tiago, hoje um debate de miguéis, dizer-lhe que não me parece que seja um recuo. Era um documento de trabalho em sede de concertação social, prova que este Governo quer de facto debater com os parceiros sociais e que está disponível para, em sede de concertação social, em sede da Assembleia da República, poder fazer os reajustes necessários. Mas não ficou chocado com aquela proposta? Não me diga que não. Não fiquei chocado. Mexer no limite mínimo do subsídio Alberta, de desemprego? não posso ficar chocado com um Governo que intitulam de deriva liberalista, que aumenta pelo segundo ano consecutivo as pensões mais baixas. As pensões mais baixas estavam congeladas há 6 anos e, portanto, pelo segundo ano consecutivo, que 1.100.000, mais de 1.100.000 pensionistas são aumentados e este ano acima da inflação prevista no próximo ano. No próximo ano, acima da inflação prevista. E, portanto, não posso ficar chocado quando há esta preocupação, também no plano de emergência social, quando pela primeira vez em muitos anos uma grande bandeira do PCP e de outros partidos, e bem, os recibos verdes, os falsos recibos verdes, vão ter direito a subsídio de desemprego. Os empresários em nome individual, os pequenos empresários, os microempresários também vão ter direito a subsídio de desemprego. Para dar subsídio de desemprego a mais pessoas, tem que se diminuir o limite mínimo de subsídio de desemprego. Mas isso é o limiar da pobreza. Não é o limiar da pobreza. É abaixo do limiar da pobreza. O indexante de apoios sociais é 20 euros abaixo do limiar da pobreza. Estamos a ver uma distribuição para permitir a mais pessoas poderem aceder àquilo que é o Estado Social, que dizem que cada vez está mais pequeno, mas cada vez o tal Governo de deriva liberal está cada vez mais com um Estado Social mais recheado. Manuel Tiago, esta ideia de que... Miguel Tiago, peço desculpa. Não tem problema. Peço desculpa, Miguel Tiago. Esta ideia de que se distribui por mais pessoas o subsídio de desemprego é aliciante. De facto, pensando no tecido social português, tecido empresarial, micro e pequenas e médias empresas, e pensarmos em todos estes gerentes, que são gerentes de empresas familiares, que quando a empresa vai à falência não têm absolutamente nada a que se agarrar, a ideia... Bem, em primeiro lugar, não posso... Boa noite também, não posso, obviamente, estar de acordo com a ideia de que este Governo está a fortalecer a ideia que existe de Estado Social, essa expressão que dá um conjunto de tarefas sociais ao Estado. Não me parece que seja apropriado dizê-lo, porque o que é certo é que para todas as funções sociais do Estado, desde a educação à segurança social, há cada vez menos fundos disponíveis. Essa é um dado objetivo. Aliás, largos milhares de milhões de euros a menos nos orçamentos de cada uma destas... Não há dinheiro? Bem, essa é outra questão, porque essa ideia, esse dogma de que não há dinheiro, bem, então eu pergunto onde é que se desencantaram os 8 mil milhões de euros que apareceram de um momento para o outro para tapar os buracos dos criminosos do BPN, para salvar um bando de criminosos que dilapidou um património que lhe estava confiado. E o Estado acorreu a salvar. Aliás, o nosso déficit público disparou porque acorremos a salvar então, lá está onde é que se foi buscar o dinheiro, bando de criminosos. E, portanto, aí foi-se buscar dinheiro. Aí foi-se buscar dinheiro para salvar o BPN. Infelizmente, essas opções, obviamente, sacrificam outras, mas há outro dinheiro. Por exemplo, 1.200.000 euros que são todos os anos perdoados em benefícios fiscais às grandes empresas, às grandes corporações que atuam no nosso país. 2 mil milhões. A ideia é atrair investimento. 1.200 milhões de euros, exatamente. Portanto, que é um valor colossal. Que nós não conseguimos imaginar muito bem. Mas, sobre a questão do subsídio de desemprego, importa dizer isto. Em primeiro lugar, a solução para os recibos verdes não estaria em normalizar o subsídio de desemprego, generalizando a ideia de que o recibo verde é um vínculo contratual. O recibo verde não é um vínculo contratual. Mas ou seja, o que está... sabemos que tem exato, sido, e o que está mal é isso mesmo. É perpetuar uma prática que é lesiva dos interesses do país, das pessoas em primeiro lugar, mas do país também. Porque a generalização da precariedade como regra, assente naquela ideia linda que foi espalhada de que era bom para os jovens terem um emprego agora e outro emprego para a semana e depois um desemprego de 1 ano, era espetacular. Assente nessa ideia, vendeu-se a maravilha do recibo verde. E o que é certo é que o recibo verde é hoje uma praga social, uma chaga social aberta na nossa sociedade que condena milhares de pessoas à instabilidade e à precariedade. Mas concorda com esta medida ou não? Não, essa medida deveria ser antecedida, antes de mais, de um combate sem
forte, sem tréguas à utilização massiva do recibo verde. Não é reconhecendo ao recibo verde direitos de trabalhadores que se vai resolver esse problema. Pelo contrário, vai-se banalizar a utilização do recibo verde. E o Governo sabe bem isso. Bem, vamos lá ver. Se nós aceitamos que a degradação e a decadência social, porque já são banais, devem fazer parte da lei, então eu acho que não precisamos de deputados e a Assembleia da República limita-se. O que eu lhe pergunto é se muitas pessoas, os projetos políticos mais servem, pessoas em Portugal os que têm projetos recibos políticos verdes, que os partidos que apresentam. de repente ficam sem emprego, como sabe, conhece bem a realidade do país. Conheço bem. A quantidade de recibos verdes que existem. Certo. Se esses que estão agarrados aos recibos verdes são despedidos de um momento para o outro, ainda agora ouvimos falar da função pública, o que o Governo devia fazer, não tem nenhuma proteção social. O que o Governo devia fazer era verificar que a esmagadora maioria desses recibos verdes são ilegais e obrigar a um vínculo laboral. E depois, se esse vínculo laboral fosse quebrado, aí sim esses trabalhadores, por lei, já hoje, sem qualquer alteração na lei, teriam acesso ao subsídio de desemprego. A minha pergunta. Vamos lá. Ainda que haja esse combate sem tréguas, concorda ou não concorda com esta medida? Que aqui foi colocado, que é a de que esta situação está generalizada e, portanto, vamos... Eu estou a colocar questões. Bem, a outra, eu acho que o Governo devia fazer era obrigar o reconhecimento de um vínculo laboral e aí não era preciso dar subsídio de desemprego ao subsídio verde ao recibo verde porque ele nasceria diretamente da lei tal como ela existe hoje. Ou seja, garantir o vínculo laboral a esses trabalhadores, que são falsos recibos verdes, e a partir daí, obviamente, cada vez que esse vínculo se dissolvesse, o subsídio de desemprego viria por atacado, porque a lei assim o prevê. Portanto, o Governo, em vez de reconhecer os vínculos, vai dizer que a partir de agora a generalização e a banalização do recibo verde é aceite pelo Estado. E a generalização aos gerentes de pequenas e médias Sobre empresas? essa questão em particular, em primeiro lugar, há aqui uma... foi particularmente chocante ouvir, julgo que até foi o CDS que na Assembleia da República o disse, quando estávamos a discutir a taxa de IVA da restauração, que o CDS justifica que é possível aumentar porque se as pessoas forem para o desemprego há um subsídio. Bem, eu acho que estamos a subverter os princípios todos. Ou seja, o Estado, ao invés de estar a defender o tecido produtivo e o tecido empresarial, porque este tecido empresarial faz falta, está-lhes a dizer, vamos acabar com vocês, vamos acabar com o vosso negócio, mas está aqui um subsídio que vai durar uns meses. Miguel Pinteluz, pode dizer que esta não é a solução correta. Eu percebo que isto é uma posição paradoxal para vocês, portanto, porque vocês pela primeira vez têm que se debater com alguém que não estaria à espera que implementasse este tipo de medidas. Não, isso não é. E que pela primeira vez, e não conseguiu responder em nenhum momento, que de facto são medidas precisas, porque tal como disse, conhece o país como eu conheço o país. Olha, eu sou autarca, o senhor é deputado, vivemos todos os dias neste país e sabemos que os recibos verdes é um mal que de facto está espalhado e admito. Mas é preciso não fazer coisas nessa área. Temos que combater, claro que é necessário. Mas agora a pergunta que se coloca é, perante esta realidade, o que é que nós fazemos? E perante esta realidade a pergunta que se coloca ao PCP é, sim ou não, a subsídio de desemprego para aquelas pessoas que mais de 80% dos seus recibos verdes são para uma única entidade, que são os tais falsos recibos verdes. Segunda pergunta que se coloca é o tal microempresário, o pequeno e médio empresário, o empresário em nome individual, que também ele não tem qualquer garantia do Estado, deve ou não deve também usufruir do Estado Social. E deve ou não deve também usufruir do subsídio de desemprego. Sabemos o estado a que o país chegou, não conseguimos mudá-lo de um momento para o outro, mas a pergunta que se coloca é simples. Perante o estado a que o país chegou, nós hoje temos que implementar estas medidas ou não temos que implementar estas medidas? Eu julgo que, no essencial, postas as coisas assim, está-se a deturpar o fundo ideológico destas medidas, e sabe-o bem. E tem, no quadro claro, obviamente. Embora se diga que as ideologias estão mortas, as ideologias estão muito vivas e o povo português está a senti-las na pele. A ideologia neoliberal e capitalista a senti-la na pele. Mas eu julgo que a questão não pode ser posta desta forma simplista. O recibo verde é ilegal e, portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos aceitar que é assim e, portanto, criar recibos verdes, ou vamos dizer a este recibo verde deveria corresponder um vínculo? Deixe-me garantir. Porque não as duas coisas. Vamos lá ver. Este governo, ao mesmo tempo. Porque o combate não é possível reconhecer. Combater os recibos verdes por um lado, mas dar garantias às pessoas de que se forem para a rua têm algum
Certo, mas repare, está a partir do princípio que essas pessoas estavam a prestar um trabalho ilegal e, portanto, não por força da sua própria vontade, mas por força da banalização da ilegalidade e dessa falta de moral na contratação de trabalhadores a que os governos fecharam os olhos sucessivamente. Não é atribuindo o subsídio de desemprego que se vai emendar esse problema. Ou seja, o problema não está em atribuir-se o subsídio de desemprego, está em não se tomar a medida fundamental, que era impedir que estas pessoas fossem despedidas, garantindo-lhes um vínculo. E caso esse vínculo fosse quebrado, aí sim teriam subsídio de desemprego. Portanto, o Governo faz a coisa por baixo, sabendo que está a dar uma palavra muito clara ao mundo do trabalho, que é, a partir de agora, podem usar o recibo verde como substituto do vínculo laboral, o que até agora que é que há mais? Não tinha sido feito. E sobre os pequenos e médios governo sem sensibilidade social, há mais. Há a preocupação com os IPSS, o garantir aquilo que o Governo Socialista colocou no memorando da Troika, deixa-me concluir, que as IPSS tinham que começar a descontar IRC. Nós conseguimos impedir, este Governo do PSD, o tal Governo antissocial, conseguiu garantir que as IPSS continuem a não descontarem IRC, a devolução de 50% do IVA, são tudo garantias que se conseguiu. E só se impactou diretamente em 10% dos pensionistas. Esta preocupação é muito importante. As IPSS, nesta altura, estão profundamente incomodadas, porque sabem que não têm recebido e não têm os meios para garantir as tarefas que o Estado deveria assegurar e que lhes passa todos os dias. E não têm os meios. Aliás, isso foi hoje mesmo denunciado na Assembleia da República, que as verbas que deveriam estar ao alcance dessas instituições não estão a ser estranguladas e, além disso, o Estado atribui-lhes cada vez mais funções que o próprio Estado deveria garantir. E passa-as para entidades privadas, ainda que sem fins lucrativos, em instituições particulares de solidariedade social, mas quando não o deveria fazer. E a fazê-lo, obviamente, em casos pontuais, deveria transferir os meios necessários. Aí divergimos claramente, mas é natural. É a natureza de classe do PSD que acha que o Estado deve colapsar sobre si próprio para permitir que a selvageria capitalista atinja todas as setores da sociedade. Há aqui uma diferença de tamanho de Estado, isso não há dúvida. Isso não há dúvida. Achamos que existe Estado demais. Agora, deixe-me dizer, nós somos a favor, somos muito favoráveis a que a sociedade civil se possa congregar e juntar à volta de iniciativas sociais. Veja que com essa afirmação que faz, com essa afirmação que faz, está-se a esquecer de dezenas e dezenas e dezenas de IPSS, centenas de IPSS, iniciativas da sociedade civil que fazem um trabalho meritório todos os dias. E, portanto, não é o Estado. O Estado não tem que existir. O Estado tem que existir de alguma forma como facilitador para essas iniciativas de caráter social, mas da sociedade civil, possam, de facto, se ingrar. E esse sim, eu acredito nesse Portugal, num Portugal solidário, em que tanto a sociedade civil como o Estado, como facilitador, podem contribuir para um Estado mais equitativo, mais equilibrado, mais justo, mas não que possa oferecer a cada um dos portugueses qualidade de vida. As tarefas que o Estado devia cumprir que está a valorizar o seu papel, bem pelo contrário, era dando-lhes os meios para que a criatividade das pessoas que participam nessas instituições pudessem desenvolver um trabalho junto das comunidades, não é carregando sobre elas e não lhes dando sequer os meios para o fazer. Portanto, mas, Alberto, se me permite dizer, não só na questão do Estado Social, dizer-lhe que ainda hoje o orçamento retificativo foi aprovado. Há dias tivemos as contas de setembro apresentadas e deixe-me dizer que há aqui um indicador que demonstra que, primeiro, que o país está a ficar, isso orçamental, que o país está a ficar mais enxuto, estamos a ficar mais eficientes na gestão da despesa, porque repare neste indicador que é o saldo primário. O saldo primário indica que, tirando todo o custo do serviço da dívida, o Estado hoje está praticamente equilibrado. Ou seja, se não fosse a dívida que o Governo Socialista foi aumentando e aumentando exponencialmente, mas isso, existindo déficit, tem que aumentar a dívida. Nós estamos a reduzir esse déficit. Mas aprovaram os orçamentos todos do PS. Estamos a reduzir esse déficit. Portanto, deixe-me dizer... O que está a dizer é que em relação à despesa primária do Estado, de facto, há uma Hoje estamos praticamente equilibrados. Hoje, ao dia de hoje, estamos praticamente equilibrados. Isto é um esforço brutal que se fez de rigor nas contas públicas, de gestão da coisa pública, porque, de facto, este bem comum, estes recursos que são de todos, devemos ter outro cuidado a tratar daquilo que é de todos. Mas, Miguel, à custa do tal Estado Social. À custa de menos saúde, menos educação, Alberto, deixe-me dizer, menos prestações sociais. Eu não tenho uma visão dogmática ou antes manicaísta dos bons e dos maus. Eu não entendo que o Dr. Vítor Gaspar ou o Dr. Pedro Passos Coelho não têm qualquer sensibilidade e não se preocupam, de facto, com o sacrifício que as pessoas estão a fazer. Preocupam-se mais com o sacrifício Preocupam-se, de facto, com o sacrifício que as pessoas estão a fazer. Nós sentimos o sacrifício das pessoas, mas somos todos. Os portugueses têm que fazer esse sacrifício. Porque chegámos a um estado de emergência tal que nós não tínhamos dinheiro para pagar salários. O Estado estava na bancarrota. Eu acho que as pessoas lá em casa só podem estar a pensar que
que estas pessoas do PSD e do CDS vivem noutro país, porque quando dizem que todos os portugueses têm que fazer um esforço e as pessoas lá em casa sabem que há um conjunto, um punhado de indivíduos no nosso país que vive cada vez com mais dinheiro e cada vez com mais concentração de riqueza, à medida que as pessoas vão ficando cada vez mais pobres. Não, isto não é nenhuma teoria da conspiração, isto é uma evidência. A banca aumenta os seus lucros e as pessoas perdem dinheiro todos os dias. O Estado assalta-nos diretamente, rouba-nos os nossos salários, agora rouba-nos os subsídios de desemprego com a desculpa que é para alargar a outros setores que o próprio Estado ativamente vai destruir, como o da restauração é um ótimo exemplo. O Estado vai destruir a restauração e diz-lhes que lhe vai dar o subsídio de desemprego. E a esse pretexto diminui o subsídio de desemprego aos trabalhadores que legitimamente descontaram e esperavam ter um subsídio de uma determinada dimensão e não vão ter. Portanto, é um saque organizado à riqueza nacional. Em 6 anos de governo socialista, a banca comprou dívida pública. Em 6 anos de governo socialista, a banca foi praticamente obrigada a comprar dívida pública. E deixe-me dizer... Mas o que é que isso nos interessa agora também? Não, o que interessa é dizer que estes senhores, os tais senhores do Partido Social Democrático e do CDS, que hoje estão no governo, que o Miguel estava há pouco a referir-se, o Dr. Passos Coelho, o Dr. Vítor Gaspar, não subscreveram um cêntimo desta dívida. Mas deixe-me concluir. Mas não dizem que vão fugir. Mas não dizem que vão fugir. Vão ficar para pagar as dívidas. Mas é melhor falarmos de futuro em vez de passado. Tudo bem. Já agora deixe-me clarificar este passado. Mas já agora deixe-me clarificar este passado. Porque o PSD não pode demitir-se das suas responsabilidades. O PSD ou aprovou ou absteve-se em todos os orçamentos de Estado do PS. Do Sócrates. Não votou contra um único, tal como o PS agora, obviamente, também afaga e também ampara os orçamentos do PSD. Até agora absteve-se tanto no retificativo como no orçamento para 2012. Portanto, o D que muda de PS para PSD, na verdade não muda coisa nenhuma, porque seguem o mesmo caminho, que é o caminho da destruição do nosso país e do enriquecimento de uns poucos e da submissão do nosso país a outros interesses que não têm nada a ver com os interesses do nosso povo. E isso aí não pode descartar o PSD dizer que não é responsável. O PSD, por um cêntimo dessa dívida comprada pela banca, não é correto e não é sério, porque o PSD aprovou os orçamentos onde isso estava previsto. Independentemente das posições do PC e do PSD, que já sabemos quais são, a verdade é que este Orçamento de Estado está aí, irá ser modificado em sede de... Ainda não está aí. Ainda não está aí. Está aí a proposta. Está aí a proposta. Está aí a proposta. Também não vai melhorar, não vai melhorar muito, isto é, não vai modificar-se muito, no sentido da modificação. Saber se os portugueses vão aceitar, mesmo que a Assembleia da República... É isso que eu lhe ia perguntar. A Assembleia da República, pela composição que tem, este orçamento irá passar. O Presidente da República deve ou não pedir a fiscalização preventiva da constitucionalidade? Sobre essa matéria, eu julgo que o Presidente da República até agora jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição e não se preocupou com a Constituição uma única vez, a não ser em algumas minudências. E nas grandes questões tem assistido, impávido e sereno, ao esbulho e ao roubo e ao saque dos trabalhadores portugueses. Portanto, tenho muita pouca esperança no Presidente da República no que a isso toca e também, verdade seja dita, cada vez mais as decisões do Tribunal Constitucional acabam por ser uma legitimação das medidas dos governos, independentemente do seu cabimento constitucional. Não concordou com a última decisão? Que considerou, violando o princípio da igualdade, retirar os subsídios de férias e de Natal apenas aos funcionários públicos? Nós achamos que foi meio caminho. Não se concluiu o caminho, porque inconstitucional, no nosso entendimento, é fazer regredir as condições sociais da vida da população. Independentemente de ser um subsídio, 2 subsídios, é retirar qualquer subsídio, no nosso entendimento, é um ataque aos direitos que os trabalhadores conquistaram com a sua vida, com o seu trabalho. Mas sobre o Orçamento de Estado, eu julgo que, independentemente de poder haver ou não fiscalização sucessiva, a Assembleia da República também pode participar nesse processo, que eu julgo que é... Mas a preventiva não seria melhor para todos? É como lhe digo, eu tenho poucas esperanças. E tenho dúvidas que o Presidente da República o faça com boa intenção, se o vier a fazer. E, portanto, aquilo que o país precisava aquilo que o país vai ter que, certamente, compreender é que, independentemente das jogadas que se possam fazer nas instituições, o que vai contar é a participação dos portugueses no combate, no terreno, a esta legislação, se ela vier a ser aprovada. E tendo plena consciência do que isto significa, nomeadamente da possibilidade de devolver a voz aos portugueses. Registro um deputado a dizer que o que vai contar é a voz da rua. E não a voz das pessoas. É a voz das pessoas. Porque quando o Parlamento perde a legitimidade para legislar de acordo com aquilo que prometeu, com as mentiras que andou a vender às pessoas, perde também a legitimidade democrática. E, portanto, neste sentido, nós entendemos que a melhor solução não estou só a falar da rua. Atenção, o Presidente da República também pode convocar eleições.
Oh, Miguel, Portanto, não estou só a falar da PCP rua, fala da não estou só a rua. falar de manifestações nem de greves. A República pode ouvir o país. Miguel, permite-me agora que possa responder. O Presidente da República pode Deixa-me convocar responder. eleições. E neste momento O PCP tem sempre a ouvidos. boca cheia com a rua e com o povo. Deixe-me dizer-lhe que eu também sou português e ando na rua. Tenho família, tenho amigos, tenho pessoas com que tenho trabalho, colaboradores, colegas de trabalho. E, portanto, vocês não têm mandato do povo para ser advogado do povo, nem têm qualquer tipo de mandato. Ouça, e, portanto, nós vivemos num regime democrático. Claro, e, portanto, quando disse aí há pouco que a Assembleia da República perdeu a legitimidade, quer dizer, um deputado dizer isso, depois de um ano e pouco de eleições, deixa-me dizer-lhe que deixa-me preocupado, de facto, com o PCP. Até porque eu ia elogiar, porque o PCP, ao contrário do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, teve uma postura mais construtiva, porque disse que a Assembleia da República era soberana. Agora estamos em sede da Assembleia da República a discussão do orçamento. É o local, por excelência, da democracia que devemos discutir e debater o orçamento. E é lá que deve ser debatido. Haja inconstitucionalidades, não haja inconstitucionalidades, é lá que deve ser debatido. E essa foi a posição do Partido Comunista. Em termos práticos, o Presidente da República deve ou não pedir a suspensão preventiva? Do meu ponto de vista, não. Do ponto de vista, o Presidente da República deve, em todos os momentos, estar permanentemente atento à governação, atento ao país, medir a sensibilidade dos portugueses, medir permanentemente o mundo que o rodeia. Isso deve ser um processo permanente. Mas seria perigoso fazer isso nesta altura? Eu estou perfeitamente tranquilo. Eu não sou jurista, mas a minha avaliação que faço deste orçamento acho que responde na íntegra ao último acórdão do Tribunal Constitucional, que pedia mais equidade, mais equilíbrio na repartição dos esforços, e acho que este orçamento responde na íntegra a esse acórdão. E, portanto, estou tranquilo desse ponto de vista. Agora, acho que as instituições têm que funcionar. Eu percebo este apelo à desordem e à rua. Eu percebo isso. Eu percebo essa deriva. Eu percebo essa deriva do Partido Comunista Português, mas essa deriva eu não a defendo. Eu defendo que neste momento é no Parlamento, é na sede da democracia que se está a discutir este orçamento. E é lá, com um argumentário válido, com diferenças ideológicas, assumi-las de facto em sede de Parlamento, mas a democracia falará mais alto em sede de Parlamento e depois no processo legislativo normal, iremos ver se o Sr. Presidente da República... Nós não partilhamos desta visão de que a democracia é as pessoas irem às urnas 4 em 4 anos e depois os parlamentares fazerem o que entendem. Portanto, acho que há compromissos que se assumem e quando esses compromissos são quebrados, e percebeu bem o que eu queria dizer, é que o deputado, a maioria parlamentar que quebra os seus compromissos, perde uma parte significativa da legitimidade com que governa. E, portanto, no nosso entendimento, evidentemente, que um governo que baseou a sua eleição na mentira, que baseou a sua eleição na venda de ilusões e que, mal chegado ao poder, faz exatamente o contrário, mas em tudo. Este governo foi eleito com a promessa aos portugueses de pôr rigor nas contas públicas, esse governo de voltar a pôr Portugal no rumo certo, dizendo que não aumentava acabar com senhores, esse argumentário também já é bastante conhecido e o nosso tempo terminou. As pessoas sabem bem que este governo é um governo que hoje em dia tem as provas de que foi eleito com base na mentira, não é? Muito obrigado, Alberto. Miguel Tiago, foi um gosto tê-los aqui nesta sexta-feira no Grande Jornal. Até para a semana. Até para a semana aqui no programa. O Ministro da Economia